So, girls, vamos começar a nossa parte de reading, ok? Então, a gente viu sobre o speaking já, vamos para o reading e o writing. Eu não vou ficar demandando muito tempo com o listening e com o grammar, porque a gente tem muita questão na plataforma, então eu acho que dá para a gente aproveitar bastante, porque querendo ou não, são é, habilidades que a gente tem que praticar, não adianta. Posto algumas diquinhas de listening, mas já tem muito material lá na plataforma que vai ajudar bastante. Então, aqui eu trouxe a parte de leitura, que tem sido algo que vem sendo uma pedra no sapato de muita gente. As pessoas ficam, né, Jaque? As pessoas ficam muito preocupadas com speaking. Pois Fala aí é. sua experiência com reading. Pode falar, Jaque. Não, don't be shy. Tá me ouvindo? É, Pode falar. então, então, para minha primeira prova, meu primeiro teste, eu senti que não deu, nas últimas questões não deu muito tempo, né, de Uhum, responder. uhum, É, talvez por falta mesmo da prática de não fazer banco de questão. uhum, Mas a minha segunda, eu consegui administrar melhor o tempo, porque eu pratiquei mais as uhum, questões. Então, uhum. eu senti que deu tempo realmente de ir bem, assim, de conseguir ler, de conseguir fazer com mais tranquilidade até a última questão. Então, a chave aí realmente é boa administração do tempo. Justamente. E aqui eu pus um gerenciamento de tempo, que é uma ideia, e essas estratégias aqui que eu vou trazer para vocês são estratégias que eu testei myself, então dá certo. É, basicamente, a estrutura da prova são dois textos longos, com 5 perguntas cada, e depois tem os blocos de texto. Tem o ABC, geralmente um anúncio, uma notícia e um texto maior, pode ser um artigo. E depois ele vai pedir uma resposta em comum. Então, todas essas estratégias que eu vou trazer hoje, elas funcionam para as duas etapas, vamos dizer assim, do MT. Lembrando que os textos longos, às vezes, podem parecer mais desafiadores. Por quê? Porque geralmente são textos que nós não estamos muito acostumadas a falar sobre. Então, assim, não é muito sobre, eu conheço sobre isso, então dá. Não. É bem aleatório. E é muito aquilo que a Jaque falou de questão de banco de questões. Quanto mais você fizer, mais você vai se acostumando. Tem muito a ver com sinônimo no material que eu deixei lá na parte de reading. A gente vai ver alguns sinônimos que a gente tem que ir atrás. E na prática aqui vamos ver também. Vamos lá, então. Quando a gente está falando do reading, o passo um, ok? É, sorry, vamos voltar aqui um pouquinho. O passo um é não leia o texto. Não comece a ler o texto. Não há tempo, gente. São dois textos longos, não dá para você ler. Não, é impossível. Eu vou ler o texto e depois eu vou para as perguntas. Não faça isso. Primeiro, na leitura, na primeira parte, você deve começar pelas perguntas e não pelo texto, porque aí você já vai sabendo as informações, ok? Que primeiro não vai estar aí e o que que você precisa encontrar no texto. Understand? Então, chegou, abriu a prova de reading. Primeira coisa, não vai no texto, vai primeiro nas perguntas, ok? Nas perguntas, a gente vai identificar keywords. Como assim? Se a forma que a pergunta começa, se começou com what, com how, com why, tem umas que falam, no trecho tal, ele falou isso porque queria dizer isso. Então, a gente vai ver quais são os tipos de ações, quais são as palavras-chave, qual que é a informação que está sendo cobrada daquela alternativa em si. A gente vai atrás de palavras de ação, action words, ok? O que são essas action words? Por exemplo, se está lá what, ou when, ou how, Fernanda, se fosse o how, o que ele está atrás? Se fala assim, how does the narrator feel? Esse how é o quê? O que você entende por esse how? Ah, como a pessoa vai fazer, como faz, como Isso, a se forma, certo? forma, Very good. A forma, a maneira. Very good. Da mesma forma, se perguntar when, se perguntar how often, enfim. Essas palavras de ação vão me dizer qual a informação que o autor está atrás. O autor não, que a questão está atrás. Detalhes específicos, se atentem para nomes. Por exemplo, what does Mary... Opa, Mary, eu tenho que ir atrás dessa pessoa aqui. Isso são palavras-chave, entendeu? Atrás de informações que são referentes a ela. Palavras conceitos. O que é palavras conceitos? Que podem aparecer com sinônimos. Isso aqui é o que mais acontece na prova. Não só no MT, mas qualquer prova de proficiência.
porque você não vai achar a mesma palavra que está na alternativa lá no texto. E isso é o que faz com que a gente peque ao ir direto no texto, porque provavelmente a informação não vai bater. Você precisa ter esse know-how de sinônimos, precisa saber qual informação buscar. Então, por exemplo, aqui, ó, se tiver difficult situation, pode ser que apareça challenge, obstacle, struggle, porque tudo isso está relacionado com isso aqui. Understand? Fez sentido para vocês? Yes or no? Sim. Yes? Por exemplo, aqui, ó. Quando eu falo, what was the biggest challenge faced by the researcher? Vamos supor que essa é a alternativa. As palavras-chave que eu vou destacar aqui, ó, é o challenge, que lá no texto pode aparecer obstacle, difficult, struggle. O researcher, que é o meu, ó, é os detalhes específicos, ok? E o biggest, ó, biggest. Por quê? Porque é o que vai falar. E lá no texto vai aparecer o greatest, worst, most serious. Vai aparecer alguma palavra de destaque. E esse what aqui, ó, me faz ver que é uma ação, uma ideia, alguma coisa do tipo. Se fosse o how, como a Fernanda falou, seria uma forma, pode ser um sentimento, sim ou não? Se tiver o feel lá na frente. Ou seja, esses, essas palavras vão ser o meu norte para procurar a informação lá no texto. O segundo passo, perceba aqui, ó, leitura rápida para identificar. Não é você, tá bom, fui lá, peguei as informações, agora eu vou ler. Não. Agora que você sabe o que você vai procurar, você vai fazer uma leitura rápida. Brena, mas como assim uma leitura rápida? Como eu já sei qual informação que ele precisa, certo? Qual que é, de quem que ele está falando, sim ou não? E aquela greatest, que é a palavra foco, né, que é a palavra ali que vai dar o diferencial, eu vou atrás disso. Ó, a primeira frase de cada parágrafo e a última frase geralmente apresenta a ideia principal e a conclusão ou resultado. Igual quando vocês estão escrevendo a essay de vocês mesmo. Vocês já vão e falam a ideia principal e lá no finalzinho, quando vocês estão citando os exemplos e tal, geralmente no último ali, ó, vai ter o resultado. O que que gerou aqui o que você está falando, ok? Vamos um exemplo prático de skimming, ok? Então vamos lá, isso aqui eu quero que vocês respondam, ó. A pergunta é: What is the biggest problem the researcher faced during the experiment? E esse aqui é o trecho, ó, tá? Então, qual que vai ser a minha resposta? A, B, C ou D? Failure, equipment failure. Very good. Very good. Mas vamos supor que aqui eu dei uma colherzinha de chá, que não existisse isso aqui. Que viesse, não sei, ah, viesse alguma coisa ligada com equipment failure. Pode falar assim, wasn't working, alguma coisa do tipo, did not work, unable to work, alguma coisa do tipo assim. Aí, isso aqui, ó, greatest obstacle, tá ligado com biggest problem. Então, isso aqui é o que te ajuda também a ver. Ah, mas aqui tá igual. Provavelmente lá vocês não vão encontrar uma colher de chá assim. A gente vai ver lá no texto que eu vou trazer. Mas isso aqui, ó, te ajuda a achar esses sinônimos. Fez sentido para vocês? Sim ou não? Yeah? Muito. Sim. Aqui o scanning. O que que é esse scanning? Scanning é quando você fala essas palavras-chave que a gente circulou lá, principalmente nomes. Por exemplo, a Jaque, nós fizemos um trecho de uma esposa, um researcher, um explorador, lembra, Jaque? O que que a mulher acha dele, aí depois como que ele se sente em relação aos filhos, eu não sei se você se lembra. Aí era Mary o nome dela. Então a gente ia atrás de Mary lá no texto. Então isso aqui, ó, Uhum. esse scan é nomes, palavras-chave, sinônimos, ok? Diferente desse aqui, ó, que a gente fez no skimming, a gente foi lá e leu a primeira frase e a última frase. Aqui não, eu vou atrás dessas palavras-chave aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, why did group B perform better than group A? Primeiro de tudo, o why é o quê? How é maneira, what é uma ideia ou ação e o why. O why é o quê? O porquê da coisa. A É uma razão. razão. Very good. Lembra que qual palavra que está aqui, ó, que me dá ideia de explicação, de razão, de qual é a ideia, qual a palavrinha que está aqui que me dá a ideia de uma explicação? Seria o guide, Which, visual, Ó, which. 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 Esse which aqui, ó, ele me dá a ideia de explicação. Opa, então aqui, ó, perceba, a minha palavra-chave que eu fui atrás foi esse why, o group be, o perform, que é a ação, né? Action word, e o better.
Aí eu venho aqui e vejo esse which. Which é uma explicação do why. Aqui, ó, perform better. So, vamos lá, ó. Primeiro eu achei o group B aqui, ok? So, participants, group B, participant had to access to visual guides. Perceba que aqui, ó, which allow them to understand the instructions better. Ok? Aí lá na minha resposta correta, pode ser que venha desse jeito aqui, ó. Visual guides, improved understanding. Perceba, improve. Quando eu viro para vocês e falo assim, ó, you need to improve your English. O que que eu tô querendo dizer? Como que seria uma outra forma de falar esse improve? Increase, Increase better, seria mais make better. Understand? make O better. improve é o make better. Make something better. Entendeu essa questão dos sinônimos? Yes or no? Não vai estar Sim. igualzinho. É essa questão de interpretação. Ok? Aqui, ó. Se a gente está aqui, ó, respondendo perguntas de main idea, isso aqui, ó, what's the main idea of the... Isso aqui é bem frequente, vamos dizer assim. Aqui, como encontrar a main idea? Vai atrás dessas palavras, the main point, the key idea, in conclusion. Isso aqui leva vocês à resposta que vocês precisam, ok? Geralmente, aqui, ó, tá, what is the main idea? What, eu vou achar uma ideia, igual eu falei para vocês, main idea o próprio nome diz, ok? Aqui, então, eu vou atrás de um desses três. Onde que vocês acham que está a minha pergunta, minha resposta? Aqui no texto. A resposta é essa aqui, ó. Tá vendo? Pus uma diquinha ali, ó. As a result, pollution levels have decreased Very good. and And pode continuar, Fernanda. And the the city? city has become safer for pedestrians. Pedestrians. Very good, pedestrian. Pedestrians. Ou seja, aqui, percebe que não está igual lá, ó. Changes in the city have improved safety and reduced pollution. Ok? Quando eu falo decrease, é a mesma coisa que reduce nesse contexto. Fez sentido para vocês? Sim ou não? Ó, Sim. ok? Sim. Ó, has become safer for pedestrians. Ó, improved safety. Ó, improved. Ó, has become safer for pedestrians. Então, ó, improved safety. É isso que eu quero desenvolver em vocês, essa questão de não procurem a mesma palavra. Provavelmente vai vir algum sinônimo. Vai atrás, aqui eu trago outros exemplos, quando a ideia está no final do texto. Da mesma forma, ó, você tem que ir atrás de as a result, ok? Aqui, ó, expert, a outra forma que a gente pode encontrar é esses experts recommend. Ou seja, depois de uma análise, é o que eles recomendam. Então, essa é a main idea. Isso aqui geralmente é quando está desenvolvida ao longo do texto. Understand? Lembrando que esse material vai estar disponível para vocês, então é só dar uma olhadinha nos exemplos, que fica bem mais claro. Eu quero logo chegar no texto para a gente já colocar em prática e vocês verem tanto que isso ajuda. Então vamos lá, ok? Mais uma ideia de main idea, quando está desenvolvida ao longo do texto. Eu acho que eu já pus ela aqui, né? Já. E aqui, ó, quando ela está implícita. Alright? Quando ela está implícita, aqui, ó, vocês precisam, ó, perceber o que explica, o que é SAD e como tratá-lo, ou seja, não vai estar ali aparente, isso aqui é o que mais acontece, ok? Não é uma frase direta, mas ler o texto, skimming, bem rapidinho, percebemos o que ele explica, o que é said e como tratá-lo, ok? Por exemplo, aqui, pode ler, por favor, Jaque? During the winter months. During the winter months, more people experience low energy and sadness. These conditions called seasonal affective Affective disorder disorder. is likely to reduce the exposure to To sunlight. sunlight. Light therapy, spend time outdoors, and staying active are common treatments for this condition. Very good. Quando eu falo para vocês aqui, ó, what is the main idea? Em momento nenhum, ele usou aquelas palavras que eu trouxe para vocês, ó. The main point is, or as a result. Nesse caso, o que que eu tenho que fazer? Com esse skimming, eu chego a uma conclusão, certo?
Então, aqui, ó, seasonal affect disorder is a common condition in winter, but there are effective treatments for it. Por que during the winter? Porque aqui, ó, linked to reduced exposure to sunlight. O que que acontece no winter? Menos exposição ao sol. Tem menos sunlight, não é verdade? Ok? Então é esse feeling que eu quero que vocês tenham. E nada melhor do que fazer isso do que praticar, ok? Sim ou não? Ok? Além de praticar com Brenda, tá muito difícil, não tô conseguindo achar, não tô conseguindo interpretar muito bem, elimine as alternativas sem ler o texto completo. Por exemplo, todas aquelas que têm essas palavras mais rígidas, always, never, none, every, geralmente indicam a alternativa errada. Porque faz ali uma seleção muito assim, é muito seletivo aquelas questões. Ok? Depois que você fez isso, desconfie de alternativas muito genéricas ou vagas. Tipo, você sabe aquelas que você olha assim e fala, não, não faz sentido. Ok? Yes? Elimine alternativas que adicionam informações que não aparecem no texto. Foi lá, fez o skimming, fez o scanning, não viu nada daquilo? Opa, essa não é, porque não está falando nada disso ali no texto. Essa aqui também não é, porque não fala nada disso. E aí vai ficando cada vez menor. Tá vendo? Ó? Ao eliminar as alternativas claramente erradas, reduz as opções, ok? E aí você só fica com duas e compara ali com o skimming ou scanning que você está fazendo. Understand? Yes or no? Fez sentido para vocês? Yes? Sim. Sim. Ok? Alguma dúvida? Vamos para a prática? Então vamos lá. Eu Bora. falei que qual que é o tempo, qual que é o gerenciamento de tempo que a gente tem que ter para essa skill? Vocês vão ter ali 65 minutos para o grammar e para o reading, que são skills integradas. A minha recomendação é 20 minutinhos no grammar, 1 minuto para cada questão. Percebeu que a questão está muito difícil, passa para a próxima e depois volta, mas evitem deixar questões em branco, ok? Tá muito difícil, vou para a próxima, depois eu volto. Pode ser que tenha ali alguma semelhante, ou nesse meio tempo você consiga pensar melhor, ok? 20 minutinhos no grammar, vai para a parte do reading. Aqui, o que eu aconselho é 13 minutos para cada texto, entendeu? Os menores, os menores, nem precisa de tanto, porque você já vai com informação. Esses mais longos, 13 minutinhos dá, porque você vai ter 45 minutos, certo? Se for 13 nesse, 13 no outro, ainda sobra tempo para vocês fazerem os menores, porque as informações são mais, vamos dizer, fáceis de encontrar, porque não são textos tão longos. Fez sentido para vocês, sim ou não? Sim. Ok? Então vamos lá. O que que vocês vão fazer primeiro? Chegou na prova de reading. O que que é a primeira coisa que fazemos? Lê a Leitura das pergunta. perguntas. Ler as perguntas. Very good. Vamos lá. Fernanda, pode ler primeiro aqui? What worried the narrator about the trip before narrator? The About the trip narrator. before Narrator. narrator Uhum. about the trip before they left. Very good. Ok? So, aqui. O que que eu tenho que... Quais são as minhas keywords aqui? Conforme que eu ensinei para vocês. What? What? Aqui, what? Ok? What? E o que que é isso aqui, ó? Preocupações que ele vai ter. Preocupação. Eu queria que vocês me falassem palavras que podem substituir worry. Se eu Worried, quero falar assim, eu tô preocupada com algo. Em vez de worry, o que que eu posso falar? Ah, eu tô preocupada, o que mais? possible problems, ou Não, eu quero sinônimos. Ali, por exemplo, eu sinônimos. tô worried, eu tô, I don't know, apreensiva, apprehensive, o que Ansi... mais? Ok. Ansioso. Uhum, Ansioso. Muito uhum. bem. Entenderam? Então aqui, ó, é isso que eu tenho que ir atrás. Por quê? Porque worried não vai estar lá. Com certeza não vai. Entenderam? Uhum, E uhum, quem? O narrator. Ok? E aqui, essa informação uhum. aqui, ó, the trip, e esse aqui quando, ó, before they left. Então, eu vou atrás disso aqui, ó, algo que me leva ao worried no meu texto, ok? Vocês acham que aqui, ok? Aqui nesse primeiro Hum. parágrafo aqui, compensa eu fazer scanning ou skimming? Dá uma olhadinha aí bem rapidinho. Ó, eu tenho que ir atrás dessa palavra aqui.
Eu skinny acho que ou não, porque skinny? você não vai encontrar essa palavra exatamente. Então, acho que você vai ter que ler pelo menos um pedaço do texto do início. Pois é, mas você não vai encontrar essa palavra exatamente, mas você sabe qual Exato. palavra que você vai Você tem que atrás. encontrar o problema, né? Tem que encontrar o problema, o Sim, motivo da preocupação. Uhum, justamente. Então, o que que vocês acham da gente ir atrás desses sinônimos? Entendeu? uhum, De um dos sinônimos. Ou a gente vai atrás de apprehensive, ou a gente vai atrás de anxious, ou eu vou atrás de fearful, entenderam? Por quê? uhum, Porque aqui, Jaque, é uma palavra muito específica, igual um nome, por exemplo. Entendeu? Yes or no? E uhum. eu já sei que worry não vai aparecer lá. Vai vir um sinônimo dele. Então, é um sinônimo e aqui é uma ideia, ou seja, eu tenho que ir atrás de uma ação, de uma ideia, não é uma razão, não é um sentimento, entendeu? Sim ou não? É uma ideia, é uma ação, Uhum. ok? Então, vamos lá. Faz um aqui, ó, a gente vai só nesse primeiro parágrafo aqui, ó, gente. Só até aqui, ó, ok? Aonde que vocês podem encontrar uma palavra aqui que é correspondente ao worry? Bem rapidinho. Surprising ou, né? Uh-uh. Anxious. Anxious, aqui, ó. Opa, então pode ser que a minha resposta esteja por aqui, ok? Como assim? Vamos lá, vamos ler essa parte aqui, ó. I have to say I've been quite anxious about Ruth. Quando ele fala I, é o narrator, sim ou não? É quem tá Aham. narrando. Então eu já sei que é ele. I have to say I've been quite anxious about Ruth when we set out. O que que é set out? O que que vocês entendem por esse set out aqui? Eles estão viajando. O que que é o set out? Definir, estabilizou. Very good. Já sabe assim quando você define vocês estão mudando para os Estados Unidos, sim ou não? Sabe quando vocês definem, Uhum, não, a gente vai morar em tal lugar. Esse é o set out. We set out the destination. A uhum. definition, understand? Okay, for example, Fernanda, have you set out your where you're gonna live in the United States? Yes or no? No. You? No, not Maybe. yet. Maybe. Not Maybe. yet. You have some options. Very good. Você percebeu esse set out? Ok? Então, opa, when we set out, opa, isso aqui aconteceu antes da viagem. Porque foi quando eles decidiram ir. Então, minha resposta está aqui com certeza. Ok? So, I Uhum, wasn't uhum. sure how a New Yorker would react to all this empty scenario. Opa, peraí. Essa Ruth aqui, ele não se refere com a Ruth de novo aqui. Ele não falou, I wasn't sure about how Ruth would react to all this empty scenery. Ele se referiu a ela como New Yorker, ok? Sim ou não? Uhum. Gente, e eu esqueci. Então vamos lá. Quais são as minhas opções aqui, ó? Whether Ruth. Eu, de quem que ele tá falando, o narrator? De qual que era a preocupação dele? Era towards who? Era em relação a quem? Aqui você já sabe a quem que Ruth. era. A Ruth. Ruth. Então, quais alternativas que eu posso eliminar aqui? B e D. A B, essa aqui, certo? Sim, Tá comigo já? E aqui, essa aqui também, certo? Sim. sim. Very good. Por quê? Porque ela tá aqui, ó. Então ela é importante. Ok? Uhum. Aí aqui, ó. Lembra das eliminações? Ó? Whether Ruth would get on with his parents. Aqui, ó. Uhum. Se vocês continuarem lendo, ele vai falar, ó. Although she lived in London for years, this was the first time she had been to Scotland, which was surprising. It was also the first time she had been on a trip with my family, which was not surprising. My parents Uhum. almost never go away. Mas Uhum. aqui ele fala alguma coisa de, eu estava preocupado se ela não vai dar certo com meus pais, eu estava apreensiva. Você acha que ela falou alguma coisa do tipo assim ou não? O que que vocês acham? Qual das duas que Não. vocês iriam? Vocês iriam em qual, então? Ah, É, não sei. Eu acho que eu iria nascer. porque ele não está preocupado com a família, né? Assim, Very good. Não então, foi dito isso. eu acho que a Ruth não tinha problema com os parentes. Very Então, good. C. Como que poderia ter falado? Aqui ele poderia ter falado, ó, which was not surprising. And my parents are not very sociable. Opa, se eles não são muito sociáveis, talvez, então isso daria margem para a gente pensar que ela ficaria preocupada.
Mas ela não comentou nada disso. Então, o que eu estou mostrando para vocês é, vamos supor que vocês não entenderam isso aqui, ó. Ó, vocês não entenderam isso. Dá para vir por eliminação, porque ele não falou nada disso. Lembra que eu falei eliminação? Primeiro, tira as que não têm a ver com o que falou lá no texto. Segundo, tira as alternativas que não têm nada relacionado, nada dizendo sobre isso. Entendeu? Nessas duas que a gente eliminou primeiro, não tem a Ruth. E ele cita a Ruth duas vezes depois do anxious aqui, ó. Então ela tem que estar. Só que essa informação não está lá, então só sobra essa. E o que que faz eu confirmar isso? Quando eu falo to all of this empty scenery, o que que é scenery? O que Cenário vocês da entendem? vida. É aquele lugar ali, certo? Então, o que que é landscape, galera? O que que significa landscape? É, Eu não sei aí, o que que é, mas é o local é, tipo, onde é, eles vão, né? é, Onde está, não está no planejamento, mas eu não sei exatamente o que que é. Scenery e landscape é a mesma coisa. É cenário. É uhum, paisagem ali, ó. Sim ou não? é. Ok? Só que o landscape eu uso mais para paisagem. E o scenery eu uso mais para cenários. Understand? Yes or no? Igual, por Uhum, exemplo, vamos supor que lá no Describe the Image eu quero falar, trazendo luz, ó. Ah, there is a window and which makes the scenery brighter. Understand? Yes or no? uhum, Ok? uhum. Mas os dois são sinônimos. Percebeu? Então, aqui a minha resposta é C. É essa aqui. E vocês perceberam que não vai estar igual. Olha lá, o landscape está como scenery aqui. É isso que eu quero que vocês percebam. Ah, Brenda, é muito difícil. Se tá muito difícil, faz isso aqui, ó. Gente, a prática, vocês vão ver. Ó, isso aqui que eu tô fazendo com vocês foi testado, tá? Eu lembro que eu levei mais ou menos uns 9, eu acho que eu mostrei pra Jaque, uns 9 minutinhos, né, Jaque, pra fazer isso. Então, assim, Foi. é possível. Vamos lá. Segunda questão. Agora, eu gostaria que a gente leia aqui. Fernanda, pode ler, por favor? Jaque, pode ler, por favor? According to the narrator. Aonde? Desculpa, na Aqui, 2? ó, na 2, Ok, isso. ok. According to the narrator, what had attracted her father to the trip? Very good. Então, aqui, ó. According to the narrator, what had attracted her father, ok? To the trip. Esse aqui, se vocês forem direto lá no texto, eu não vou pegar esses elementos aqui, eu não vou ler as respostas e vou direto no texto. Isso aqui leva ao erro, que é pega. Isso aqui que vocês têm que ter cuidado. Porque eu vou atrás de father, sim ou não? Yes or no? Uhum, Attracted, ok? uhum. Alright? E trip, Sim, alright? Ok? sim. Ah, o que que pode ser um sinônimo ali de attracted? Hum, Para você se sentir atraído ali, ó, para você gostar de Seria alguma coisa, interessado, interessado. interessante, para atrair sua atenção, você não concorda que tem que ser algo importante? Do contrário, se for Uhum. algo relevante, você nem vai dar muita atenção, sim ou não? Para atrair sua atenção, então eu quero que vocês achem aqui no texto a palavra que combina, até aqui, né? O segundo parágrafo, com importante. Uma palavra que seja sinônimo de algo atrativo, algo interessante, algo importante, algo relevante. O que que vocês acham? Qual que é a palavrinha que vocês podem buscar ali que vai Special. trazer? I'm Special, sorry? special. Special. Special, ok, special. O que mais? Mas eu quero uma que seja mais forte que special. Really good price, aqui Really mais à good esquerda. price, ok. Eu quero uma que Crucial, seja. não, sei. Opa, tá. Se a Crucial. gente pega special, really good e crucial, tá bom. Tem três coisas para vocês. Tem special, tem very important, tem very important, não é que vocês falaram? So important. Uhum. Really good Really e good. crucial. Qual que é o mais, assim, qual que é a das três que fala, não, esse aqui eu iria nesse? Crucial. 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 Porque se vocês forem direto ao texto, sem ver isso aqui, sem fazer esse sinônimo, às vezes vocês vão cair nessa de que, ó, aqui, ó, the place where he saw it advertised. Que é a primeira coisa, ó, que ele fala aqui, ó, se vocês não fizerem um skimming bem feito, vocês vão falar aqui, ó, just occasionally though, sometimes, ó, this time it was a very small advert in the newspaper. My father saw it in the travel section. Opa, achei minha questão? A letra B? Oh, sorry, a letra A? Sim ou não? Mas Uhum. cuidado com isso.
Por quê? Porque o crucial tá aqui, ó. Ó, o though aqui, ó. Essas palavras aqui, ó, que vocês têm que tomar muito cuidado, isso aqui é contraste. Ou seja, contrasta tudo que eu falei aqui, ó, não é. O que é, vai vir aqui na frente, ó. Lembra, vamos supor lá, ó. Vocês estão lá na questão lá de opinião, certo? Ah, o que que é melhor, aula online ou aula presencial? Aí você vira e fala assim, even though face-to-face classes are extremely good, I believe that online classes is always a better option. O que que vocês acham, então? O que que predomina para vocês? O fato das presenciais, aulas presenciais serem boas ou o fato das online serem melhores? O que que é predominante para vocês? Então, para serem melhores. Por quê? Porque eu pus o vendedor lá na frente, ou seja, ó, não confia no que eu estou falando aqui, vai vir o outro, eu vou contrastar ele. Essa palavra aqui que me faz ver que o que ele falou aqui em cima não é, porque what was crucial though was that it ended with the magic words excellent bird watching country. E aí, nas minhas opções aqui, eu tenho the place where we saw it advertised, que esse aqui que ia te levar ao erro. The relatively low cost involved, não falou nada disso lá no texto, sim ou não? Ok? Sim, The não. chance to practice his hobby, the opportunity for research. Qual que não falou lá no texto? A B, a C ou a D? For Esse aqui research. não falou. Very good. Qual que vocês iriam? C. Isso aqui, ó, Place. bird watching, ó, é um hobby. Observador de pássaros. Sim ou não? Aham. Ok? Então aqui, ó, falou que o lá, ó, excellent birdwatch country, ou seja, lá ele teria a oportunidade, ó, de praticar suddenly we were in the car heading north for Scotland. Ou seja, quando ele viu isso aqui, ele falou, bora, isso aqui é o que precisava, isso aqui era o trigger que precisava me convencer. Entenderam? Então, muito cuidado com essas palavras de contraste. Olha o linking words aqui sendo importante novamente. Tá bom? Ok? Fez Uhum. sentido para vocês? Sim ou não? Tá Muito. ficando, tá Sim, ficando claro já que tá tudo bem? Essa sim, sim. aqui é uma que cai bastante. Ou vem uma expressão, ou vem uma palavra sozinha, ok? Sim ou não? Aham. Geralmente, se você souber o significado da palavra scout, alguém sabe scout? O Não, significado? Celso, não. Não? não. Não. Se você não souber o significado da palavra, aí tem que ir lá no texto. Agora, se souber, né, eu sei o que que é scout. Aí já pode ir nas opções. Porque aqui eu tenho, ó, the noise something made, the way something looked, a way of moving something, ou a way of talking about something. Ok? Yes or no? Então, Yeah. ou é um barulho, ou é uma forma, ou são três formas. Entendeu? Muito cuidado, porque às vezes a gente cai mas tem muito sobre o way aqui, então vai ser uma dessas aqui. Cuidado, tá bom? Cuidado com isso. Então vamos lá, ó. Ela tá bem aqui, ó, line 18. Tá vendo? E lá, ou vai estar no parágrafo tal. Geralmente, quando é palavra, assim, alguma expressão, e aí, já que você pode até falar se na sua prova caiu mais ou menos alguma forma de alguma coisa desse tipo, dá seu testemunho aqui pra gente. Geralmente ele mostra onde. Como é que foi? Se caiu alguma coisa assim na sua? Como é que foi? O que para dizer o significado Porque da palavra? uhum, Sim, caiu. Caiu, caiu, né? perguntando qual é o significado da palavra. Very E good. eu Ok? dei a sorte que tinha uma colega compartilhou, né, como é que foi na prova dela e caiu exatamente a mesma palavra. Geralmente acontece muito É. isso. Então, assim, qual que era a palavra? Assim, só diga-se de passagem. Eu não lembro Não se agora. lembra? Não lembro, mas foi a mesma Não. palavra, é. Ah, ok. Aqui o scout, aqui, ó. Vamos supor que vocês não sabem. Então, pode ser um barulho, ou a forma, ou a aparência, sim? Ou a forma de se mover, ou uma forma de falar sobre algo. Então, a gente vai lá no parágrafo, ó. Então, my father was struggling with 1 foot deep in a wet patch of mud. Mud, ok? He heaved it free, ok? Uhum. O que que é heaved it free? Oh, my father was struggling
with one foot deep in a wet patch. He heaved it free. Ó, aqui, ó. Vamos aqui primeiro, ó. Ó. You've just invented this sparrow harrier. It must be either a sparrow hawk or a hen harrier. Então aqui ele tá falando de passarinho, tá vendo? De pássaros, ó. Sparrow e hen. Sim ou não? Ok? My father was struggling with one o quê? Um desses dois. Ok? In a Uhum. wet patch of mud. Mud, ó, lama. Ok? He heaved it free. It gave out a loud scout. Loud scout. Loud. O loud, ele som. Acabou. Nem precisava ter lido tudo. Quando eu vi Aham. loud scout, qual que pode ser a sua alternativa? Ah, som, a noise something made. There we go. Fez sentido para vocês? Sim ou não? Por causa desse aqui, ó. Uhum. Brenda, mas você voltou. Eu voltei para mostrar para vocês que, às vezes, eu vou precisar voltar um pouquinho e entender o contexto. Mas aqui, Uhum. ó, a gente deu a sorte de ter um loud aqui. A gente sabe que loud é algo que a gente fala sobre som. Sim ou não? Fez Uhum. sentido para vocês? Ok? Muito. Ok? Brenda, mas pode ser aqui, ó. A way of talking about something. Mas a gente acabou de ver aqui que tá falando do sparrow ou tá falando do hen. Então só pode ser o bicho que fez. It gave. It é animal. Tá se referindo a algum animal. Entendeu? Que o texto ele te leva, mas você precisa ter um conhecimento. Tanto que lá tá, compreenda as questões. Ok? Essa number four, ela é um pouco mais tricky. O que a gente tem que fazer com a number four? The narrator mentions the incident with the fire crest to show. Ok? Então, the narrator mentions. Aqui ele vai falar. Então, provavelmente não vai falar nada, não vai ter nada de ação para eu ir atrás, porque mentions é tudo que está no texto. Ele mencionou. Então, esse verbo aqui para mim, ó. The incident with the fire crest to show. Ou seja, aqui a única coisa que eu tenho que ir atrás é fire crest mesmo e ir atrás do que eu vou interpretar. Isso aqui eu tenho que fazer o skimming. Mas antes de fazer o skimming, eu vou dar uma olhada nas opções que eu tenho, que aí eu já vou mais precisa. Então, ó, how unlucky her father tended to be. Ou seja, para ser unlucky, tem que ter acontecido alguma coisa com o pai dela. Então ela fala, nossa, esse não tem sorte nenhuma. How keen on. Gente, o que significa keen on? Se eu falo assim, I am keen on toys. I am keen on Harry Potter. O que eu tô Você que é falando com fã, isso? admiradora? Gosto, I like, I'm fond of, I enjoy. Ah, Sim ou não? É a mesma coisa. que não. How amusing her father could be at times. O que é amusing? Quando eu viro pra você e falo, Fernanda, you're so amusing. O que é amusing? Divertido. Very good. Lembra de amusement park? Lembra disso? Uhum. E how knowledgeable about birds her father was. Gente, qual que é a resposta da number two? Practice his hobby. E o que falou? Qual que é ali que fala sobre hobby? Quando para falar sobre hobby, o que eu falo? Eu posso falar I like, I enjoy, I'm keen on. Que não. Qual que é? Se vocês Amusing. forem lá, não, amusing é divertido. Ó, se vocês forem lá no texto, pode ser que vocês se confundam e colocam amusing, ok? Que ele te dá isso meio que ali implícito e aí você vai levar ao erro. Aqui dava para, se vocês não tiveram esse senso, porque aqui a resposta tá aqui, nem precisava ir no texto, porque se tá em keen on, eu sei o que é keen on, e sei que um dos hobbies do pai dele é o bird watching, então só pode ser skill. Isso aqui é a mesma coisa da number two, ele repetiu a questão. Mas eu não consegui perceber isso. As duas conseguiram perceber ou não? Não. Depois você Não. falou que eu lembrei. Depois que falou, não foi? Então eu vou atrás da minha palavra-chave, ó, Firecast. Ela tá aqui, ó. Ó, o Firecast aqui, ó. Firecrest. Ok? Aí tá aqui, ó. When he thought he'd spotted a firecrest up on a oak,
3, he brought the binoculars up so fast, he blacked both his eyes. I remember trying not to laugh. Opa, ele é muito divertido. Fazendo eu rir, então eu vou na letra C. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Ó, somehow, though, I hadn't expected Roots to find out appealing. Here she was, parará, parará. Even though I didn't know what my father bent down and pointed to a small boring plant, half hidden. What's that? He said. Ruth, la, la, la. Never have I set out, but whatever it is, we've definitely both seen it. Ok? Aqui não dá para você perceber esse keen on bird watching, her father was. Porque você vai nessa aqui, ó, amusing. Mas não é amusing, porque ele tá falando aqui, I tried not to laugh. Mas ninguém falou, eu ri muito, ele fez todo mundo rir, alguma coisa do tipo. Aqui já falou para vocês que o hobby dele é birdwatching. Então só pode ser essa aqui. Então, assim, gente, se aproveitem, isso é muito útil lá para o bloco de texto. Se aproveitem das informações que vocês já têm. Entendeu? Mas é muito óbvio. É muito óbvio. Foi meio que uma repetição de questão. Mas, que bom que ele fez isso. Sim ou não? Certo? Jack, como é que estamos? Sim, Deu para entender? Sim sim, ou não? deu. Ok? Aham. Muito cuidado com esses pegas. A gente viu um aqui com do e a gente viu o outro aqui. Understand? Tem que ficar muito atenta Aham. com as informações que você já tem. Igual lá no bloco de texto, quando pergunta o que a gente pode tirar de comum entre os três textos. Gente, vocês já fizeram todas as questões dos três textos. Então, assim, alguma coisa vocês se lembram. O que eles têm em comum? Vocês conseguem ir por eliminação mesmo. Understand? Ok? Yes? Então, aqui, ó. Sorry. Aqui, ó. Então, eu tenho a number. Sorry. A letter B. Ok? Yes? Fez sentido para vocês? Agora fez. Ok? Aqui, o último, ó. How does the narrator feel about her ear out so far? Ear out so far. Aqui, ó. Feel. Eu vou atrás de um sentimento, sim ou não? Ó, a maneira, sentimento, sim ou não? Ok? Ear out. Esse aqui é a palavra-chave que eu vou. Igual se tivesse um nome aqui, igual eu fui atrás de Firecrest aqui. Alright? So far, até agora. Alright? Ou seja, até agora. Ok? Aham. Vamos lá, atrás da minha palavra-chave, ó. Ear out, o ear out tá aqui, ó. Lado Ear out, esquerdo, ó. aí, direito. Ok? Yes or no? Aí eu vou fazer um skimming bem rapidinho, ó. We only had one more day away. Then it was back to reality for all of us. Ruth and I are both taking a year out between school and college. I have to admit, ó, quando você fala assim, ó, I have to admit, things weren't turn out exactly uh, as we responded. Expect. Hmm? Expected, sorry, as we expected. Ok? So, I have to admit, vamos gravar isso aqui, ó. E vamos lá para as nossas opções. Ok? So, how does the narrator feel about her year out so far? So, most of it has been enjoyable. She is throwing disappointed by it. It's not been going according to the plan. This holiday is the best part of it to the date. Qual que é a resposta de vocês? A C. Understand? Isso aqui é o que a gente tem que fazer. Em momento nenhum eu parei e fui ler o texto todo. Vocês precisam ir atrás de, por exemplo, se eu for falar em how, é a maneira, o feel, eu vou atrás de algum sentimento, alguma coisa que me dá essa ideia. Eu não vou atrás, ele não vai falar lá no texto assim, ó, she felt really happy. She felt good. Understand? Aqui, ó, I have to admit. Se eu viro para você e falo assim, ó, vocês viram para mim, Brenda, how are you today? Eu falo, I have to admit. It's been hard. O que eu quis dizer com isso? O que vocês entendem? Se eu vir para vocês e falar assim, I have to admit, it's not been easy. Not be o quê? Not been easy. It has not been Oh, easy. easy. Tá Uhum. difícil. Tá difícil. Então, o que é isso? Quando a pessoa vira e diz, nossa, tá difícil.
Então, o que que significa isso? É que eu tô o quê? Upset, tired, Aham, disappointed, sim ou não? Percebeu Uhum. que isso me aham, Uhum. traz, isso dá um entendimento de sentimento? É isso que eu quero que vocês façam. Uhum. É essa analogia que vocês têm que ter do reading, entendeu? Ok? Porque não vai Uhum. dar de bandeja para vocês. Façam isso tanto nos textos longos quanto nos textos mais curtos, Uhum. ok?